you all the way down. Get you right where you like it. Baby, I love you all the way down, 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 down. Olá, amigo do Muralha Amarela. Começa agora mais um podcast 1909. Nesse episódio a gente vai comentar sobre o início de trabalho de Peter Bosz, o novo técnico do Borussia Dortmund, e para avaliar os aspectos positivos e negativos desses primeiros jogos, eu tenho aqui comigo o Diego Vieira. Tudo bem, Diego? Aí para avaliar esse início de trabalho do Bosz e até porque a gente já tá com a mão na taça, empolgou e vamos ganhar tudo esse ano. Diego, para começar bem, o que você, se tivesse que destacar aí um ponto positivo que mais te impressionou nesses primeiros jogos do Bosz? Cara, o que mais me impressionou do Bosz nesse início é a resiliência defensiva do time, que eu já tinha até largado mão. O Dortmund nunca vai ter um setor defensivo estabilizado, e o Bosz agora conseguiu a marca impressionante de 4 jogos sem tomar gol no início da Bundesliga, e muito por conta do processo de pressão organizada no ataque, né? O time pressiona muito bem o adversário no campo ofensivo, toma as bolas e acaba passando pouco atrás. O trabalho sem bola do time é sensacional, né? E um dado que eu fiquei impressionado mesmo é que nessas 4 primeiras rodadas da Bundesliga o time não tomou nenhum gol, foram 4 clean sheets. Na última temporada, o time só foi somar o 4º clean sheet na 19ª rodada, que é a segunda do retorno. Ou seja, era um time que fazia muito gol, né? A gente se acostumou com o Thomas Tuchel, um time que fazia muito gol, mas dificilmente passava um jogo em branco na defesa, né, Diego? E agora com o Peter Bosz, mesmo com as mudanças, né, rotações, a gente já viu Toprak e Bartra na zaga, já viu Bartra e Sócrates e Toprak. Ele vai mudando o time, vai mudando o meio campo também com diferentes jogadores, mas o conjunto, a unidade defensiva é uma coisa que a gente há muitos anos não via do Borussia Dortmund, né? Mesmo com peças defensivas bem contestáveis, como o Sócrates e o Piszczek. Porque é impressionante observar como trabalha o time do Dortmund em tão pouco tempo, sem a bola. Por exemplo, quem for acompanhar o VT dos jogos depois de ouvir esse podcast, tira o olho de onde está a bola, observa como as linhas se movimentam, como a pressão é feita em cima do cara que está com a posse de bola, observa como o Philipp trabalha de forma reativa no campo de ataque. E eu quero destacar também como ele conseguiu também resgatar o Aubameyang, né? O Aubameyang tá correndo de um jeito... É um cara sempre foi muito rápido, mas o Tuchel, por exemplo, não usava a velocidade dele, a disposição, o bom físico dele pro bem do time. E o Bosz consegue aproveitar isso. Você vê que a marcação começa no Aubameyang. O Philipp também, que subestimado, né? Um cara que fez 2 gols contra o Colônia, mas não é goleador, é um cara muito tático, um cara de organização, e vai ser subestimado pela torcida, isso a gente já pode concordar, mas você vê que a linha de frente já começa marcando, o que ajudou, por exemplo, o Sarrin, né? O Sarrin é um cara que trabalha muito menos e por isso deu conta de substituir o Weigl. Porque com o Tuchel, tanto o Weigl quanto a linha da defesa ficavam muito expostos. E era difícil, né, para eles tinham que se desdobrar para fazer uma boa atuação. Agora não, agora a gente percebe que existe um equilíbrio muito grande que tira o peso. Por exemplo, o Zagadou na lateral esquerda, ele é extremamente pesado mesmo, ele é um cara diferente, parece que quando ele sai com a bola que tá fazendo, indo para cima, não sabe nem o que quer, mas sem bola ele tá sofrendo muito pouco. Por quê? Porque o time ajuda muito, né, Diego? E a gente observa que o trio de frente, ele coopera muito mais em conjunto para fazer a pressão na bola. Comparando com os esquemas de pressão do Jürgen Klopp e do Tuchel, o esquema de pressão do Klopp era uma coisa muito desorganizada, que dependia muito do trabalho do Bender, que era volante. E consagrou o Hummels, né? O Hummels, o cara que adorava dar um bote de carrinho. E o esquema do Tuchel, que a pressão na frente era basicamente o Aubameyang correndo e parando na metade. Tinha pouco apoio dos pontas. Outra coisa positiva que eu tô gostando demais desse início de trabalho do Peter Bosz é como ele tá conseguindo rodar o elenco, né? O Tuchel fazia uma rotação do elenco meio... era questionável, né? Porque ele não conseguia rodar todo mundo, né? Ele rodava alguns
mas acabava mantendo outros, enfim, não era uma rotação uniforme. Essa rotação prejudicava muito o rendimento do time, né? O time oscilava demais quando ele mexia, tirava uma peça, o rendimento caía muito, já não conseguia produzir ofensivamente, aí aquele cara que ia pro banco já tinha que entrar no jogo, porque sem ele o time não rendia nada. Então assim, o Tuchel rodava porque o calendário exigia, mas não conseguia fazer o time render sem algumas peças. Com o Peter Bosz não, né? A gente percebe que ele consegue, mesmo com o Castro em campo, com o próprio Piszczek, é um time só, né? A gente vê que existe uma unidade, uma proposta, e assim como a gente elogiou a unidade defensiva, ofensivamente ele também consegue se virar por causa dos padrões que o Bosz colocou no time, né? E a gente ainda nem teve a oportunidade de ver com uma amostra suficiente do trabalho do Dortmund ofensivamente com o Weigl, né? Não tem Weigl ainda, não tem Guerreiro, não tem Reus, o próprio Schürrle, que são, querendo ou não, opções a mais ainda para gerar esse elenco, né? A gente observa o Peter Bosz trabalhando muito bem os passes curtos, e isso sem a precisão absurda que o Weigl tem no meio de campo, né? O que eu também, para destacar, assim, se a gente for destacar assim, um terceiro ponto, é como ele conseguiu que individualmente alguns jogadores tenham melhorado, né? O próprio Sarrin, que, como eu disse, o sistema ajudou ele, né? Muito menos exigido e deu uma tranquilidade para ele poder mostrar o que ele tem de melhor, que é essa transição e viradas de jogo. Também o Burke, né, que individualmente pouquíssimo exigido. O goleiro é aquela coisa, né, de tem que dar conta quando a bola vem. Às vezes se vem uma no jogo, não importa se a defesa tá funcionando. Quando vem aquela bola, ele precisa pegar. E o Burke ter feito isso, né, fez defesas já, mesmo com a defesa funcionando muito, já nessa temporada já teve aí pelo menos uma meia dúzia de defesas fantásticas. E alguns reforços que já encaixam muito bem, né, o Dahoud no meio campo, em boa forma, é um jogador excepcional. O próprio Toprak, muito seguro na zaga. Eu, pelo menos, eu enxergo o Peter Bosz como alguém capaz de elevar o nível do elenco e transformar as opções que ele tem em alternativas, né? Porque uma verdade é o seguinte, o Tuchel ele não tinha muita alternativa, né? Ele não conseguia mexer no jogo, não conseguia mexer no time. Ele era refém das jogadas do Dembélé, foi do Mkhitaryan primeiro, depois do Dembélé, e dos gols do Aubameyang, né? Era um time muito vulnerável porque era previsível, né? Só tinha uma arma. E agora com o Peter Bosz eu acho que existe um equilíbrio muito maior. A diferença fundamental assim, que eu enxergo do trabalho do pouco tempo do trabalho do Bosz em relação ao Tuchel é que o Tuchel dependia muito de um plano de jogo bem feito. Encontrava dificuldade quando ele precisava mudar a cara do jogo com substituições ou com mudanças táticas. Quando ele era surpreendido, ele tinha pouca capacidade de mexer no andamento do jogo. E já o Peter Bosz não, né? A gente observou muito bem como referência o jogo contra o Hertha Berlim, que o Paul Dardai tentou armar uma retranca sinistra lá no Westfalenstadion e o Bosz, de forma paciente, trabalhando, como eu já falei, os passes curtos, conseguiu abrir a defesa do Hertha Berlim. E o que precisa melhorar, Diego? Eu acho que essa linha de defesa extremamente alta é uma marca do Peter Bosz e a gente não vai conseguir se livrar. Mas ele precisa arrumar isso, né? Porque é aquela famosa linha burra que, se não tiver extremamente bem ajustada, não dá certo, porque é uma vulnerabilidade do time, né? E, por exemplo, com o Sócrates e Piszczek não tem condição de fazer isso. Eu acho que se tem um defeito ainda que precisa ser ajustado é essa linha de defesa, porque é um time que joga alto, joga com a linha lá quase na linha do meio campo, mas que se não tiver melhor ajustada vai sofrer muito, principalmente contra times que tem um pouco mais de qualidade no contra-ataque, né? Como foi contra o Tottenham na Champions League. Uma coisa que me deixa muito tranquilo em relação ao Bosz, mesmo com esse problema de enfrentar um time que tem uma boa qualidade de passe longo na linha defensiva, vai sofrer muito com lançamentos precisos, é que ele sempre bate na tecla nas entrevistas que ele não tá 100% satisfeito com o time, né? Não sei até que ponto isso é jogar pra torcida ou se ele realmente tá evoluindo o Dortmund a cada dia, mas essa questão da linha muito alta, né, que dá calafrio, a gente lembra muito bem da temporada de 2014 do Klopp, que a linha também ia no meio campo e o time sofria com
com bola enfiada todo jogo. E também é que todo treinador, por melhor que ele seja, por mais estudioso que ele seja, ele sempre se apega a alguns pernas de pau no time que não tem condição de realizar aquele... Todo técnico tem a cota pereba. A cota pereba do Boys é o Sócrates, o Piszczek e o Castro, né? Que eles basicamente freiam a dinâmica de velocidade do time do Boys simplesmente porque eles não têm condicionamento físico para realizar o esquema que o técnico propõe. O Piszczek principalmente, né? Porque a gente vê o Zagadou, que é um cara de 2 metros de altura, ele sobe toda hora do lado esquerdo e o time acaba jogando muito mais pelo lado esquerdo com um zagueiro de 2 metros de altura pesado indo pro ataque do que com o Piszczek, porque ele não tem mais condição de subir. Então acho que é um defeito e muito feio do time, assim, o time fica torto, porque o Piszczek acaba ficando preso na defesa, enfim. Eu acho que é a maior vulnerabilidade, assim. Porque o Castro, ele é ruim, ele é lento, ele não tem dinâmica, mas nos principais jogos ele vai ser banco. Então eu ainda acredito que é contornável. O Sócrates com a faixa de capitão, ninguém tira ele dali, então esse a gente tem que se conformar também. Mas o Piszczek eu acho que é uma campanha Piszczek reserva que uma hora vai dar certo, viu, Diego? O Piszczek já sofria muito no time do Tuchel, que jogava bem aberto, jogava bem amplo, e ele sofria muito com entradas de bolas em diagonal dos adversários. E agora com o time do Boys, que depende muito de uma compactação muito intensa até, o time praticamente inteiro no campo de ataque pressionando a bola, e aí que ele não vai ter condições físicas de recuperar bolas na diagonal. Vamos agora a algumas perguntas, né, do amigo internauta que acompanhou o Muralha. Primeiro o Rafael Reis, ele pergunta: com a volta do Weigl, será que existe um meio campo titular na cabeça do Bosz? Eu acho que não. Eu acho que existe ali uma base, né, o Weigl é absoluto, é um dos melhores da posição no mundo, então ele vai ser absoluto ali na base, mas na frente vai depender, claro, do eterno problema que é a condição física do Guts. O Daru, conforme ele vai se adaptar, porque ele é um cara que me parece que ainda na parte de marcação tá muito aquém ainda do desejado e necessário do Bosz. Então eu acho que vai ser Weigl, Daru e Guts se revezando e Castro também ali, os três rodando, mas eu acho que não existe um trio ideal, né, Diego? Por mais que a gente goste do Weigl, saiba da qualidade dele, ele deu o azar de se lesionar numa transição de técnica, então basicamente ele vai ter que se provar pro Boys, né, que ele consegue desempenhar aquilo que é proposto pro esquema. Infelizmente essa é a verdade. A gente sabe que o Weigl não é exatamente o volante mais encorpado do futebol europeu, ele é bem magro, então vai acabar sendo ele, o Weigl, que vai ter que ganhar a vaga de novo, mesmo que a gente como torcedor saiba da qualidade que ele tem. Exato, mas também é questão de tempo, né, porque o próprio Sarrin admite que é reserva atualmente no elenco do Borussia Dortmund. Outra pergunta muito boa também do Rafael Regis: com Pulisic, Yarmolenko e Philipp tendo bastante oportunidade, como a gente vê a situação de Royce e Schürrle no elenco? Eu acho que a situação é a seguinte, vão ter que comer muita grama para voltar nesse time, porque com o Peter Bosz não tem jogador com lugar cativo, né? Muito torcedor dá como certo o retorno do Royce ao time titular quando voltar, porque é craque, mas eu pensaria 2, 3 vezes antes de bater o martelo nessa questão, né, Diego? Eu não acho nem que o Royce vai aguentar a dinâmica de treino do Boys. O Schürrle, claramente, o time nunca vai admitir isso, mas o Schürrle tá treinando separado, não entra nem no banco. Essa lesão muscular aí, mais mandrake que... Lesão muscular conhecida também como não consegue. O cara tá lá jogando videogame o dia inteiro. O Pulisic e o Philipp já vão se matar, porque os dois estão muito bem. E o Yarmolenko já chegou com impacto imediato. Eu imagino que ele tenha conquistado o mesmo lugar no time titular nesses primeiros momentos aí de Dortmund. Então a briga já é imensa entre o Pulisic e o Philipp para conseguir jogar mais. Voltando o Royce, são 4 jogadores para 2 vagas. Então o Schürrle vai ser quinta opção. Então, até porque tem um salário razoavelmente alto também. Então assim, a condição do Schürrle é de mala pronta para sair. A do Royce é tendo que ralar muito para recuperar um espaço no elenco. O Yarmolenko teve um impacto espetacular no time.
até colocando em xeque a situação de titular do Pulisic, que eu até mesmo falei aqui em episódios anteriores que seria o grande craque do Borussia Dortmund. Convenhamos, o Pulisic tá sofrendo ameaça até do Philipp, né? Do próprio Philipp, que a gente não dava muita bola, né? O Philipp é o cara que melhor entendeu em campo a função dele no esquema tático do Boys. Ele até fez falta no jogo contra o Tottenham. E, sinceramente, se alguém acha que o Royce tem a capacidade de fazer metade do que o Philipp faz em campo de forma tática pro time... Que é 90% do jogo no esquema do Peter Bosz? Não vai acontecer. O Royce é um cara que joga muito mais com a bola no pé do que marcando. O Royce é o seguinte, lateral. vamos combinar, é engenheiro de obra pronta, né, Diego? Quando o time tá voando, quando tá tudo dando bem, ele vai lá e marca seus golzinhos, dá sua assistência. Mas quando o bicho pega, dificilmente, eu não vou falar que nunca, porque ele, claro, já teve bons momentos. Mas no momento atual, dificilmente ele consegue carregar o time. Dentro do esquema do Peter Bosz, eu prefiro muito mais o Royce jogando de centroavante do que nas pontas. Só que para jogar de centroavante, ele tem que ganhar a vaga da Aubameyang. A verdade é que deu ruim pro Royce. Para terminar, a pergunta do Elismar, essa é uma pergunta muito boa. Bosz seria o novo Tuchel? Porque apesar das derrotas, ele mantém a proposta, é teimoso e gosta de improvisar jogador. Essa vai com você, Diego. A gente tem um espaço amostral muito pequeno para avaliar ainda o Bosz como teimoso, né? Como eu falei na discussão mais pro início, a cota pereba... Todo técnico tem um pelo menos protegido. Até o Zidane, que é o melhor técnico da atualidade, tem o seu perebinha lá. O melhor técnico da atualidade é o Peter Bosz. Segundo melhor. Melhor técnico da atualidade até 2016. 2017 é o Peter Bosz já. Da questão dos improvisos, né, eu acho que tem uma diferença muito grande, né, porque o Tuchel improvisava, mas não sabia o que estava fazendo, né, ele tentava, enfim, não era exatamente um improviso muito consciente, né, os do Peter Bosz até agora, na verdade, de improviso, ele só colocou o Zagadou na lateral esquerda, então não sei também muito do que tá falando, e colocou por necessidade, né, porque Schmelzer machucado, Guerreiro morto, tá todo mundo baixou a enfermaria. E da proposta de jogo, ainda bem, né? Porque eu acho que nesse sentido a teimosia é justificável, né? Porque se o técnico tem uma proposta que nem a do Peter Bosz, ou mesmo com a do Tuchel, tem que ser um pouco teimoso, né? Porque mudar tudo o jogo é pior pro time. Né? Existe uma linha tênue entre o time não ser previsível e ter padrão de jogo. Diego, considerações finais, Peter Bosz, uma nota de 0 a 10 para esse comecinho de trabalho. Sendo justo, um 8,5 pro Peter Bosz, até porque o Dortmund vem dando uma sorte muito grande em encontrar técnicos que conseguem implantar o padrão de jogo dele imediatamente, né? Eu dou uma nota 8. Eu acho que 8,5 é um pouquinho demais, tá exagerando. Vamos ter cautela ainda, guardar essa comemoração pro final do ano. Quem tem que ter cautela é o Bosz, eu só trabalho com empolgou. Então tá bom, então com muito empolguismo e se preparando para esse título alemão, a gente encerra aqui esse podcast. Diego, muito obrigado. Quem quer te acompanhar é só novamente te acompanhar lá no BVB 09 Bra, sempre com elogios e críticas construtivas ao técnico, né, Diego? A corneta, uma coisa que nunca vai faltar, vai ser a corneta, até com Peter Bosz. E hashtag Borussia Líder. Hashtag Borussia Líder, e não se esqueça, torcedor, a corneta fortalece. Um forte abraço, até semana que vem, nós estamos de volta aqui com o podcast 1909. Valeu!